o fogo ele tem diferentes facetas. Claro que, assim, a gente precisa pensar que o fogo ele ocorria de forma natural, ou por ignição de raio, ou por vulcões, por exemplo. Hoje o homem domina o fogo. Rede elétrica, quando ela é muito mal cuidada, ela também pode gerar, pode gerar incêndios. E como um distúrbio natural, ele ocorre em certos períodos. Ele não ocorre de qualquer forma. Assim, a probabilidade de ocorrer, né, um incêndio por ignição natural nessa época do ano aqui no Cerrado, ela é extremamente baixa. Por quê? Porque não tem nuvem no céu. Então ele ocorre quando? Ele ocorre no período chuvoso. O que tem de diferente no período chuvoso? O que tem de diferente? Eu vou falar água. Umidade, água, a umidade do ar é totalmente diferente, assim. Pra gente que mora em Brasília, pra gente que mora no Cerrado, uma coisa é respirar em janeiro e fevereiro. A outra coisa é respirar em agosto e setembro. Não é diferente? O nariz sangrando, aqui, ó, não sei o que, seco, respirando tudo seco, tudo estranho. O que acontece? A gente, digamos que tenta imitar a natureza. A gente só tenta, a gente não consegue, mas a gente tenta. A gente tenta imitar a natureza e usar o fogo, né, a nosso favor, na época, uma temperatura mais baixa, uma umidade relativa do ar maior, um solo mais úmido, com uma vegetação mais úmida. Isso te dá um pouco mais de controle sobre a propagação do fogo. Eu sei, né, estudando e conhecendo o local, que se eu colocar o fogo aqui, ele vai apagar ali. Ou se ele não apagar aqui, ele vai apagar um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque eu sei o comportamento dele com essas condições de temperatura mais baixa, de menos quantidade de vento, umidade relativa do ar maior. O que acontece em agosto e setembro? A umidade despenca. A gente está beirando 10% de umidade relativa do ar. A gente ainda está com temperaturas baixas, 27, 28 graus de máxima aqui em Brasília, né? Logo, logo a gente vai chegar a 32, 33, velocidade do vento a 20, 30 quilômetros por hora, vegetação já totalmente seca. Como é que estão os gramados aqui em Brasília? Não estão mais verdes, estão tudo marrom. O comportamento do fogo ele é totalmente diferente. Ele emite muito mais caloria, ele queima de uma forma, digamos que muito mais profunda. Então, a gente usa sim o fogo, né, em épocas onde a gente tem maior controle sobre ele, para diminuir a quantidade de vegetação que pode queimar em agosto e setembro. Entendi. Em agosto e setembro, eu apagar um incêndio, corpo de bombeiros apagar um incêndio, voluntário apagar incêndio, é muito mais complicado, muito mais complexo. Assim, a caloria emitida pelo fogo ela é muito maior. A velocidade de propagação dele é muito maior. Então, a gente cada vez mais vem, né, utilizando o fogo como ferramenta de para manejar esse ambiente. Parque Nacional de Brasília, Floresta Nacional de Brasília e inúmeros outros parques, Parque Nacional da Serra da Canastra em Minas Gerais, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, né? Inúmeros parques estão começando a utilizar essa técnica que é queimar pedaços, né? Não precisa queimar inteiro, mas queimar pedaços, né? Para fragmentar e diminuir a quantidade, né, de vegetação disponível para queima mais para frente. É uma dinâmica que já existia de forma natural no Cerrado, mas que tinham temporalidades diferentes hoje da nossa. Uma outra coisa importante é que a gente precisa sempre colocar na equação a existência do homem. É isso. Esse ponto eu ia até falar que você falou da Chapada agora, e eu tenho minha bisavó mora lá em Colinas, e ela falando, tipo, a diferença que tem lá é a quantidade de incêndios na Chapada, o tanto que aumentou com o avanço, tipo, das cidades ali de Alto Paraíso, São Jorge e Colinas também, e a quantidade só aumenta, e assim, ela gravando, a minha tia que mora com ela, gravando assim, ó, e vendo, tipo, o papo de 300 metros, um incêndio gigantesco ali na casa dela. Acontece por inúmeros fatores, alteração de uso e ocupação do solo. Eu sou paulista, tá? Então eu vou falar bem assim. Esses xarope desses paulistas que chega no meio do mato e acha que entende tudo, que conhece tudo e que fogo é ruim, né? E que promove uma exclusão, né, de todo e qualquer tipo de fogo. A gente não tá banalizando a utilização do fogo, tá?
Eu não estou dizendo que é para todo mundo utilizar o fogo. A gente utiliza ele com técnica, com planejamento, né? Diante de uma legislação existente e com profissionais capacitados. Pessoas, né, que moram no sertão utilizam o fogo também há muitos anos. Precisa ter conhecimento. Agora, sim, existe, porque há uma profunda alteração de uso e ocupação do solo, de economia. Antigamente só tinha fazendeiro lá naquela região de Colinas. Hoje em dia tem um turismo muito forte, ligado lá à pesca na represa de Serra da Mesa, né? Tem todo o lance das cachoeiras ali no circuito Colinas, Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina do Goiás. Muda-se, né? Os ocupantes, né? Quem maneja agora essa paisagem, esse território. É possível que esteja ocorrendo mais incêndios? Sim, né? A gente pode analisar caso a caso, mas eu não duvido que esteja aumentando. E esse aumento ele é ligado, sim, à alteração de uso e ocupação do solo, a uma falta de conhecimento de manejar a paisagem, né? E ao aumento da quantidade de gente que transita, que passa por lá. Entendi. Onde você estava que você decidiu trabalhar com combate de incêndios?